Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou com saúde e vida. Espero que vocês também estejam todos bem. Aqui está um dia maravilhoso hoje, não tem sol, está fresquinho, graças a Deus, graças à infinita bondade, o amor, a misericórdia do Senhor. Porque, meus irmãos, Deus ele sabe o tempo certo de cada coisa na nossa vida, de cada coisa que nós precisamos. Então, hoje Deus preparou esse lindo dia para nós aqui, né, meus irmãos? Segunda-feira, iniciando mais uma semana, pela sua infinita bondade e misericórdia. Estou indo bem aqui, a dona tá bem aqui, a companhia aqui. Meus irmãos, hoje eu senti um pouquinho de falar com vocês a respeito do adultério. E eu quero estar falando hoje, né, nesse vídeo. Eu estava, meus irmãos, ali rastelando meu quintal. Então, Deus começou a testificar no meu coração a respeito do adultério. Eu estou na leitura da Bíblia, né, meus irmãos? Sempre devemos estar, e eu estou num grupo de leitura, porque, meus irmãos, a gente tem que ter compromisso com as coisas do Senhor, sabe? A gente tem que se esforçar, porque você lê a Bíblia não é uma coisa fácil, porque o inimigo, meus irmãos, ele é o inimigo das nossas almas, e ele não quer que nós descobrimos a verdade de Cristo que está na palavra do Senhor. Então, dá sono, dá desânimo, mas nós, meus irmãos, nós não podemos nos deixar, nos levar, nos abater, deixarmos de ler as Sagradas Escrituras por causa do desânimo, não. Então, hoje, eu estava ali limpando meu quintal e Deus começou a testificar no meu coração a respeito do adultério. Então, perceba, meus irmãos, que eu vou estar deixando aqui um versículo para nossa meditação, para onde eu quero estar levando essa mensagem, onde eu quero chegar. Perceba, meus irmãos, que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 7, que está escrito assim: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Esse versículo para nossa meditação. E o texto desse capítulo 4 está escrito assim: exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola. Deus, ele quer nos exortar, nos corrigir, nos ensinar como nós devemos se portar e como ele quer que nós o servimos. Porque, meus irmãos, no mundo onde nós estamos vivendo, o ser humano pensa que servir a Deus é de qualquer maneira, é só você entregar a sua vida a Cristo e levar o nome de crente e já está salvo. Não, meus irmãos. Jesus, ele disse na sua palavra que aquele que quiser vir após ele, negue a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e o siga. Entendeu? E negar, hoje em dia, meus irmãos, negar a si mesmo não é para qualquer um, não. Porque o ser humano, meus irmãos, não está mais disposto a fazer a vontade de Deus. O ser humano, ele quer fazer a vontade dele. Entendeu? O ser humano quer fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Então, isso entristece a Deus. E hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês a respeito do adultério. A respeito do adultério, assim como eu estava falando com vocês. Meus irmãos, as pessoas pensam, meus irmãos, que adultério é só quando uma pessoa trai a outra. Traição, adultério. Mas hoje eu quero estar falando com vocês que existe várias formas de adultério e que muito entristece a Deus. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu nunca traí o meu cônjuge, o meu esposo, eu nunca traí. Mas adultério, meus irmãos, é você adulterar a fórmula
natural, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo. A água, ela é pura. Quando você coloca algum componente que mistura no meio da água, ela foi adulterada. Então, perceba, meus irmãos, que todas as vezes que a pessoa mistura alguma coisa na fórmula natural, da forma de como foi criada, isso já é um adultério. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas, elas adulteram a sua identidade que Deus criou. Como Deus a criou, o ser humano, ele não aceita a forma que Deus criou. Então, quando ele começa a mudar a sua identidade, que é a maneira que Deus criou, você está adulterando. Então, você já automaticamente, você está pecando diante do Senhor. Vocês perceberam que quando eu fui começar esse vídeo, eu estou aqui debaixo dessa linda árvore aqui, meus irmãos. É um pé de 7 copas aqui na minha casa. Que árvore linda e formosa. Essa árvore aqui é uma árvore que Deus mesmo a criou e eu quis mostrar ela, por quê? Porque ela não foi alterada. É uma árvore bastante antiga aqui, que dá bastante trabalho, cai bastante folha, mas passa suas estações e ela continua da mesma forma. Porque é assim, meus irmãos, nós nascemos, nós crescemos, nós amadurecemos, damos frutos, envelhecemos e chega o tempo, né, meus irmãos, que nós somos recolhidos dessa terra. Então, essa é a maneira que Deus quer que nós sejamos. Mas o ser humano, ele fica adulterando tudo que Deus faz. Nada tá bom para o ser humano. Perceba que as pessoas, meus irmãos, elas estão adulterando o evangelho de Cristo. E hoje eu quero dar um exemplo para vocês aqui dentro da palavra do Senhor, para as pessoas não estar falando, essa mulher está falando coisas que não tem respaldo bíblico. E eu vou mostrar para vocês que o que eu estou falando aqui não é de mim mesmo. Porque se não vir de Deus, a gente, meus irmãos, a gente não temos nada. A sabedoria, ela vem de Deus. Então, eu quero estar falando aqui com vocês aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15. A seguir, que está escrito assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Percebe, meus irmãos, as pessoas começam a invejar o ministério de outras pessoas, começam a ver que Deus começa a levar essas pessoas adiante, a pessoa começa a ser conhecida, então aquela pessoa começa a invejar o ministério da outra e começa a querer ser como aquela pessoa, mas não é pelo amor do evangelho, pelo amor de Cristo, é pela inveja, pelos status, pelo desejo de alcançar o que o seu irmão, às vezes, alcançou. E dando continuidade, a inveja, a porfia, mas outros de boa mente. Essas pessoas que levam o evangelho de Cristo por boa mente, que não cobra, que faz a obra por amor, essa é a forma perfeita em que Deus quer que nós sejamos, meus irmãos. Que nós levamos o evangelho, porque a palavra do Senhor nos diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E dando continuidade aqui no 16, uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando a acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou com verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Até aqui, meus irmãos, percebeu, meus irmãos, que de todas as maneiras, meus irmãos, que seja por pessoas invejosas ou por pessoas sinceras, pessoas que alteram a forma, que adulteram a forma como ela é, pessoas de todas as maneiras, meus irmãos, o evangelho de Cristo, ele vai ser pregado, porque é necessário, porque a Bíblia nos diz, meus irmãos, que no grande dia, muitas pessoas dirão, Senhor, no teu nome eu preguei, eu expulsei, eu curei, mas é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela precisa se cumprir. Perceba que adulterar é quando você muda a fórmula em que Deus criou, como Deus quer. Perceba, as pessoas, elas, se você for olhar aqui para as redes sociais, vocês vão perceber
pessoas que brigam com unhas e dentes defendendo o segundo casamento, defendendo o divórcio. Percebam, meus irmãos, que Deus, ele permitiu no Velho Testamento a carta de divórcio. Mas Deus, ele não tem prazer, meus irmãos, nessas coisas. Porque Deus, ele tem compromisso com a primeira aliança. Deus, ele quer que nós levamos a nossa aliança com o nosso esposo até o fim. Porque Deus, meus irmãos, assim como Deus quer que nós tenhamos aliança com Ele e sejamos fiel a Ele, também essa é a primeira fórmula que Deus criou. Deus não criou, meus irmãos, o divórcio para o ser humano viver se divorciando e casando. Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo. A nossa maneira de viver, obedecendo à vontade de Deus, lutando, meus irmãos, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelo nosso esposo. Entendeu, meus irmãos? E todas as vezes que você adultera a fórmula em que Deus ele deixou escrito na palavra, nas Sagradas Escrituras, você está em contra a vontade de Deus. E Deus ele não quer, meus irmãos, que nós tenhamos segundo casamento. A Bíblia dá legalidade a nós, respaldo, quando nós somos uma pessoa que somos viúva. Mas enquanto nós temos o nosso cônjuge, meus irmãos, casamento não é perfeito. Nunca vai ser perfeito, sempre vai haver luta, sempre vai haver muita perseguição, porque casamento, meus irmãos, foi constituído por Deus, é a fórmula que Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher. Passou disso, já foi adulterado. Então, meus irmãos, hoje essa é a meditação e a palavra que eu queria estar trazendo para vocês, para que vocês, meus irmãos, venham se atentar que adultério não é só quando você mora com uma pessoa que você não é casada, quando você trai seu esposo. Não é só isso. Adulterar é todas as vezes em que você mudar a vontade de Deus, você está adulterando. Toda vez que você alterar o que está escrito aqui, meus irmãos, ó, o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, toda vez que você mudar o que Deus já deixou prescrito aqui, que é a boca de Deus, a fórmula como Deus quer, você está adulterando. Então, meus irmãos, esse vídeo Deus colocou no meu coração para estar gravando aqui, para você entender como nós, seres humanos, às vezes nós pecamos e achamos que nós estamos dentro do centro da vontade de Deus e nós estamos adulterando e nem percebemos. Mas que hoje, meus irmãos, a partir de hoje, quando você assistir esse vídeo, que Deus ele vem te dar um despertamento e vem abrir seus olhos e que Deus continue te abençoando com muita saúde e vida. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.